Namastê, pessoal, tudo bem com vocês? Quinta-feira, dia de Hora Shanti, esse nosso programa aqui pela internet. Eu tive essa ideia de criar esse programa desde quando eu morava em Minas, onde nós tivemos os programas que duravam 1 hora, que tinha músicas e depois a gente foi alterando. E seguimos firmes aqui nas nossas postagens todas as semanas. Meu nome é Afonso Júnior, eu sou instrutor de yoga e de meditação, tenho uma escola de yoga online, aulasdeyoga.net, e todas as quintas-feiras eu venho aqui bater um papo com vocês no nosso canal da Casa Shanti no YouTube. Hoje eu trouxe um texto, é um texto da filosofia budista, que eu já conheço há algum tempo, e ele chama Os 8 Ventos. Esse texto, na verdade, é uma carta que foi escrita por Nichiren Daishonin no século XII. Ele escreveu esse texto para um discípulo, explicando direitinho sobre o que seriam esses 8 ventos. Despertou a sua curiosidade? Os 8 ventos. Por que vento? O que é o vento? Vento, nessa tradição, dos 8 ventos, é para a gente pensar nas situações que passam pela nossa vida enquanto nós estamos vivos. Então, segundo essa carta do século XII, escrita por Nichiren Daishonin, enquanto nós estamos vivos, 8 ventos vão passar por nossa vida. 8 situações que não são permanentes. Elas passam, elas chegam e passam. Então a gente não precisa desesperar, a gente não precisa ficar chateado e ao mesmo tempo a gente também não pode se apegar. Porque não significa que são 8 ventos, que os 8 ventos são situações ruins. E também não significa que são situações boas. São situações que não acontecem para você, que não acontecem para mim em especial, mas que acontecem para todos os seres humanos que vivem aqui no nosso planeta. Essa carta ela foi traduzida para o português há muito tempo e tem um texto no site eusemfronteiras.com.br que foi escrito pelo Bruno Melo, que faz parte da equipe desse site, e eu achei que ele descreve de maneira muito fácil de entender e foi exatamente esse texto que eu trouxe para você hoje. Hoje nós vamos conversar então e vamos conhecer quais são os 8 ventos segundo Nichiren, o que vai acontecer na nossa vida, o que passa pela nossa vida. E lembrar do vento, pensar no vento como uma coisa boa, que pode ser bom, trazendo sementes da terra, trazendo uma brisa que refresca, trazendo a chuva, e que às vezes pode ser ruim, que pode destruir também. Então depende da forma como ele chega. O fato é que o vento vem e passa. É uma situação passageira e isso nos ajuda a ficar mais tranquilos quando a gente tem esse conhecimento, que as situações da nossa vida elas chegam e passam. Nada é para sempre. Lembro quando eu morava em Minas, eu escrevi para um jornal, primeiro para um jornal impresso mesmo, depois eu mudei, escrevi para um site que era um jornal de notícias da cidade, acho que existe até hoje, é o fatoreal.com.br, e todos os domingos eu escrevia sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, e uma vez eu escrevi um texto e coloquei no título assim: você não vai viver para sempre com a pessoa que você casou. E depois, no texto, eu falava que por que você não vai viver para sempre com a pessoa que você casou? Porque as pessoas mudam. Se você casar com alguém hoje, daqui a 6 meses, essa pessoa não é mais a mesma, assim como você não é mais a mesma. Então, no texto, eu concluía que as pessoas mudam, que elas se transformam e que o amor muda também, e que o amor acompanha isso. Porque tudo muda o tempo todo, Já diria Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. E o fato é que quando eu escrevi esse texto eu fui muito julgado, porque muitas pessoas leram o título
e depois não leram o texto, ou leram e não compreenderam o que eu queria dizer. E muitas pessoas têm dificuldade com as mudanças mesmo, né? E essa cartinha de hoje, ela foi escrita então no século XII. Olha que interessante, há quantos anos atrás essa carta foi escrita e ela está mais atual do que nunca. E ela nos ajuda a acalmar o nosso coração e compreender que essas 8 situações que acontecem na nossa vida, elas vêm e passam. Então, sem apego às situações boas e sem aversão às situações ruins, compreendendo que cada situação simplesmente nos ajuda a evoluir enquanto um ser espiritual, vivenciando uma experiência aqui no planeta Terra. Nós usamos um termo chamado Hapu. Hapu significa 8 ventos. Conforme eu disse, foi escrito por Nichiren Daishonin no século XII. Ele escreveu na forma de uma carta para os seus discípulos e para as pessoas que estivessem interessadas em ouvir os incentivos e a sabedoria dele. Nós vamos, a partir de agora, nos preparar para conhecer os 8 ventos. E enquanto eu estiver batendo esse papo com você, você pode pensar aí se esses ventos já passaram pela sua vida, ou se ainda estão passando, ou se esse vento está passando pela vida de alguma pessoa conhecida, um ventinho bom, um ventinho ruim. Eles passam. E quando a gente aprende isso, a gente leva uma vida muito mais tranquila, muito mais relaxada, porque a gente sabe que todas as situações são passageiras, nada é para sempre. Então essa carta ela foi escrita no século XII. Primeiramente ela foi enviada para um discípulo do Nichiren Daishonin. Esse discípulo chamava Shijo Kingo. E depois de ler, ele estava passando por uma situação complicada e o mestre dele escreveu essa carta para ele. E depois ele abriu para que todas as pessoas que tivessem interesse na sabedoria do mestre dele pudessem ter acesso a essa carta, que até hoje está disponível, inclusive online, para quem quiser a carta inteira. Uma partezinha da carta fala o seguinte: um homem verdadeiramente sábio não será arrebatado por nenhum dos 8 ventos. Prosperidade, declínio, desgraça, honra, elogio, censura, sofrimento e prazer. Ele não se inflama com a prosperidade e nem se desespera com o declínio. Os deuses celestes seguramente protegerão aquele que não se curva diante dos 8 ventos. Olha que interessante a gente pensar isso, né? Quando o vento passa, as plantinhas se curvam, tudo se curva quando o vento é muito forte. E esse monge, ele vem falando que os deuses celestes, eles com certeza vão proteger aquelas pessoas que não se deixam abater, que não se curvam diante dos 8 ventos. Já falei dos 8 ventos aqui, né? Quais são? A prosperidade, o declínio, a desgraça, a honra, o elogio, a censura, o sofrimento e prazer. Então, 8 aspectos que de vez em quando vão nos visitar na nossa vida enquanto seres humanos. E olha que te visitam mais de uma vez durante a vida. E quando esses ventos passam pela gente, a gente não se curva, a gente não se abaixa, nem por tristeza e nem por muita alegria, porque a gente compreende que é algo passageiro. Os 8 ventos, ou o termo Hapu, como é utilizado, é uma metáfora que fala sobre 8 condições que vão impedir o avanço da vida das pessoas e que vão impedir as pessoas de alcançar a felicidade absoluta. Mas espera aí,
Não são 4 bons e 4 ruins? Os bons, então, impedem que a gente alcance a felicidade absoluta? Você olhou, por exemplo, quais são os 4 ventos bons? Um deles, por exemplo, é o prazer. É possível viver nesse mundo apenas de prazer? A prosperidade é um outro que é bom. O elogio é um outro que é bom. Será que o que eu posso compreender como o vento da prosperidade? Não é que ter dinheiro é ruim. Não, pelo contrário, é bom. Mas será que a prosperidade verdadeira está no dinheiro? Nós podemos interpretar cada um desses 8 ventos da seguinte forma: a prosperidade é prosperar por meio de ganhos ou vantagens. A honra, receber elogios ou ser clamado pelas pessoas. O louvor, ser louvado pelas pessoas à sua volta. O prazer, experimentar o prazer físico e mental. O declínio, sofrer diversos tipos de perdas ou desvantagens. O desprezo, ser desprezado pelas pessoas. A censura, ser difamado pelas pessoas. E o sofrimento, experimentar sofrimento físico e mental. Esses são os 8 ventos, esses ventos que nos visitam enquanto nós estamos nesse planeta, descritos no século XII e tão atuais até o dia de hoje. Vamos falar um pouquinho então sobre cada um desses ventos agora. Enquanto eu estiver falando, você pensa se você já passou por isso, se você está passando, se esse vento está te visitando nesse momento, se ele já passou, tanto bom quanto ruim, ou também nas pessoas que você conhece, né? Porque você pode depois indicar esse podcast para algumas pessoas, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, para a gente ir distribuindo esses ventos também pelas redes sociais, né? Conhecimento nunca é demais. Então, conforme eu disse, o primeiro vento descrito é a prosperidade. Prosperidade nós podemos ver como todas as formas de lucros e ganhos. Ela representa, nesse caso, a busca incessante pelo progresso material, pelo progresso profissional e pelo progresso financeiro. A prosperidade, ela vai se tornar negativa no momento em que a pessoa fica cega para uma vida de acordo com uma conduta correta. O que seria a conduta correta na prosperidade? O segundo vento, que pode nos visitar a qualquer momento ou que de repente está visitando você nesse momento, é o declínio, que significa enfraquecimento, perda. Desmotivadas pelas condições de vida desfavoráveis, as pessoas tendem a perder energia e a coragem e vão se desviando da conduta correta. Você já passou por uma situação assim parecida? Você está passando por uma situação parecida? Enfraquecimento, perdendo algumas coisas que você considera que são importantes para você? Lembre-se que isso passa, é passageiro, vivencie, mas não fique esperando passar, toma atitudes. Quando bate um vento muito forte, muito frio, o que a gente faz quando a gente está dentro de casa? A gente não fecha um pouquinho a janela e a porta. A gente toma uma atitude, mas o vento continua passando, mas a gente se protege. O terceiro vento é a honra, sentimento que representa satisfação por conquistar a consideração daqueles ao redor. Porém, sua distorção leva à arrogância
e ao autoritarismo, ou seja, a pessoa não vive de acordo com a conduta correta, porque ela se torna arrogante, ela se torna autoritária, de tanto ter satisfação da consideração que ela recebe por todas as pessoas que estão ao redor dela. Você tem um chefe assim? Ou você é um chefe assim? Lembre-se que todas as situações são passageiras. O quarto vento é a desgraça. Nós podemos vê-lo como uma condição de uma pessoa que perdeu a credibilidade, que perdeu o respeito dos outros. Essa perda é provocada por dois tipos de situações, segundo o budismo. O primeiro tipo, a pessoa perde o respeito por falhas ou atitudes praticadas por ela mesma. O segundo tipo, são as intrigas e difamações de pessoas ao redor motivadas por inveja ou rancor. Eu não sei se vocês já passaram por situações dessa maneira, quando você comete muitas falhas, isso faz com que você perca a sua credibilidade. Ou quando a inveja ou o rancor de outras pessoas faz com que existam intrigas e difamações. É preciso tomar muito cuidado e tomar as medidas cabíveis para o que for necessário para que esse vento que às vezes passa na sua vida não permaneça aí por muito tempo ou para que ele não faça um estrago. Tome as medidas necessárias, porque essa situação também passa. O quinto vento, segundo a cartinha, é o elogio. O elogio nós podemos ver como um enaltecimento expresso por meio de palavras ou gestos. Mas essas manifestações podem se tornar prejudiciais quando as pessoas passam a depender disso, condicionando seu avanço ou ação de reconhecimento dos outros. Hoje em dia, esse vento está passando e ele está vindo cada vez mais forte. Nós podemos observar isso através das redes sociais, quando as pessoas elas já perdem muitas vezes o prazer de postar, por exemplo, no Instagram, algo legal, porque elas dependem do número de curtidas. As pessoas vão se tornando dependentes da aprovação dos outros, da curtida e dos comentários. Temos que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. O elogio, quando ele pode vir a ser prejudicial nesse ponto, quando ele faz com que as pessoas dependam do elogio. Percebeu que tem algumas pessoas que só funcionam, só tomam atitudes através de elogios. Elogio não é ruim. É maravilhoso um elogio sincero, quando o elogio vem da alma. Não é gostoso? Quando a gente chega num lugar, por exemplo, e é elogiado, é uma sensação boa. Agora, nem sempre ele acontece. E quando ele não acontece, como você lida quando alguém chama a sua atenção ao invés de te elogiar? O próximo vento é chamado de censura. É quando alguém repreende ou insulta. Algumas pessoas, ao serem repreendidas ou até orientadas com mais rigorosidade, elas acabam desanimando ou se irritando com a pessoa que a repreendeu, se afastando dela ou se afastando até de alguma prática. Isso é muito comum. Às vezes, como instrutor, eu vejo uma pessoa fazendo algo errado e naquele momento, enquanto instrutor, enquanto professor, me cabe fazer uma correção.
repreender algo que não está muito correto. E existem pessoas que não gostam de ser corrigidas. Elas se irritam. O sétimo vento é o prazer. Nós podemos ver ele como qualquer atividade prazerosa que vai desviar a pessoa da conduta correta. Eu sempre falo para os meus alunos de yoga que nem tudo que é gostoso faz bem. E nem tudo que é ruim faz mal. Às vezes no yoga nós temos alguns asanas que são pesados ou que exigem bastante força ou flexibilidade. Às vezes a perna dói um pouquinho quando você faz um alongamento. Tá doendo, não é gostoso, mas faz bem. Anote isso, guarde isso para a sua vida. Nem tudo que é ruim faz mal. Nem tudo que é bom, nem tudo que é gostoso faz bem. E o oitavo e último vento é o sofrimento, que nós podemos ver como alguma dor física, emocional, espiritual, que leva a pessoa a desanimar da vida, a ter pensamentos destrutivos. A monja Koen, também uma monja zen budista, ela tem um livro que fala que o sofrimento é opcional. O que você escolhe viver? É muito importante a gente observar esses 8 ventos e pensar que geralmente a maioria das pessoas, e eu me incluo, passam a vida inteira buscando os 4 ventos favoráveis e tentando evitar ao máximo os 4 ventos adversos. Passam a vida inteira buscando a prosperidade, a honra, o louvor e o prazer. E passam a vida inteira tentando evitar o declínio, o desprezo, a censura e o sofrimento. Mas é importante nós lembrarmos que esses 8 ventos são situações passageiras. Não podemos nos apegar às coisas boas e nem ter raiva e aversão pelas coisas ruins. Nós compreendemos que essas 8 situações, elas não são só para você. Elas passam para todas as pessoas. Mesmo que experimente os 4 ventos favoráveis, é muito importante a gente pensar que eles são momentâneos. Não passam de uma felicidade relativa, de um prazer de momento que passa rápido e que depois você sofre porque aquele prazer passou. Ao mesmo tempo, nós não podemos nos permitir sofrer pelas situações que não são favoráveis. É natural que um ou mais desses ventos se apresentem em nossa vida e no nosso dia a dia. Às vezes em um dia, 2 ventos passam por você. Mas através de um exemplo de conduta, de espiritualidade, de determinação, que nós podemos viver de forma inabalável, sem nos abaixar diante de nenhum vento, seja ele bom ou seja ele ruim. Caso a gente não tome uma atitude favorável, se você permitir que a sua vida seja levada pelas situações de ganho ou de perda a curto e médio prazo, você vai correr o grande risco de se tornar obcecado somente com as aparências em questões do que vale a pena e do que não vale a pena. E isso são questões superficiais. Dessa maneira, a gente acaba descartando as coisas que realmente importam. Ou seja, você é derrubado pelo vento, tanto na situação boa quanto na situação ruim. Assim, nós podemos fazer algumas escolhas na nossa vida. Essa semana, para quem participa no grupo do WhatsApp comigo,
Eu encaminhei uma palestra da Lúcia Helena, da professora Lúcia Helena, sobre o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita são os ensinamentos de Krishna, inclusive eu já fiz alguns podcasts sobre isso. E na palestra da professora, ela fala uma coisa muito interessante, que na vida nós só temos duas escolhas. Tudo, para tudo, para tudo, para tudo na vida. Você sempre está fazendo apenas duas escolhas. Ou você vai escolher pela matéria, ou você vai escolher pelo espírito. É sempre assim. Sempre, sempre, sempre assim. Quando você escolhe, por exemplo, eu não sei se eu continuo aqui ou se eu continuo lá. Você só tem duas opções, não existem mais de duas opções. Todas as situações da sua vida, ou você está escolhendo pela matéria, ou você está escolhendo pelo espírito. Até coisas simples, quando você está no mercado, por exemplo, fazendo uma compra, e você está em dúvida do que levar. Quando você está fazendo a lista do mercado em casa, o que comprar? Pense direitinho. Ou você está optando pela matéria, ou você está optando pela espiritualidade. Então lembre-se que durante a sua vida você vai ser visitado, você vai ser visitada por esses 8 ventos. O importante é que a gente possa edificar um sólido eu que não seja levado pela influência boa nem pela influência ruim. As pessoas sábias são aquelas que não são levadas pelos 8 ventos. Elas não se curvam pelos 8 ventos, segundo essa carta. Como seres humanos, não tem problema em aproveitar os prazeres que a vida pode proporcionar. Não tem problema buscar a honra, a prosperidade, para ter uma vida digna, repleta de felicidade. Não há problema nenhum. O maior problema está no apego demasiado aos ventos favoráveis e a fuga dos ventos desfavoráveis, o que resulta numa utopia, em algo que não é verdadeiro. O mais importante é você viver uma vida de equilíbrio e discernimento com base na fé e nas ações contínuas, fazendo com que nenhuma questão seja maior que a determinação de ser feliz. Lembre-se que a felicidade é uma construção. E mesmo que você passe por situações desagradáveis, você pode continuar sendo feliz, se você compreender que todas as situações são passageiras. Então tem um filósofo, um pacifista, Daisaku Ikeda, e ele escreveu uma conclusão sobre essa cartinha que eu estou passando para vocês hoje, bem resumida, sobre os 8 ventos. Depois, se você ficar interessado em ler a carta completa, é só você buscar na internet os 8 ventos budistas. Vou ler para vocês, para a gente finalizar o nosso encontro, essa carta, essa conclusão do Dr. Daisaku Ikeda. Se nos basearmos na natureza do Dharma, ou seja, da conduta correta, então, independentemente de sermos ou não elogiados ou censurados, podemos usar tudo como uma oportunidade para obter mais êxitos. Por outro lado, se somos dominados pela ignorância, então tudo isso se torna motivo para cairmos nos maus caminhos. O coração é o mais importante. Nichiren Daishonin escreve a Shiko Kingo: sofra o que tiver de sofrer. Desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento como a alegria como fatos da vida e continue fazendo seus mantras, não obstante o que aconteça. Tanto nos momentos de alegria como nos de tristeza, devemos recitar as nossas orações, os nossos mantras, avançar e vencer ainda mais. Esse é o caminho de um mestre da vida. Se vivermos com esse espírito, poderemos dissipar todo o sofrimento.
Muito bem, eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Deixo aqui aberto para vocês os comentários. Caso você tenha alguma sugestão para deixar, algum tema que você queira que eu aborde aqui, eu posso estar gravando para vocês. Eu agradeço de coração a presença de vocês e mais uma vez eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, se você curte o canal da Casa Shanti, ou se de repente você está recebendo esse áudio como uma mensagem no seu WhatsApp. Eu desenvolvo um trabalho pelo YouTube, um trabalho gratuito, onde nós temos vídeos todas as segundas e quintas-feiras. Basta você acessar Casa Shanti, canal Casa Shanti no YouTube. Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, você pode clicar e se inscrever e vai aparecer um sininho e você aperta em cima desse sininho. Dessa maneira você vai ser avisado sempre que novos vídeos aparecerem aqui para você. Também gostaria de convidar para participar do meu grupo do WhatsApp 229-9283-2546. Basta você me enviar uma mensagem, eu te adiciono e você vai receber o material todos os dias da semana. E também o último convite é para que você conheça a minha escola de yoga online, www.aulasdeyoga.net. O yoga está disponível para que você possa praticar, desenvolver a sua saúde, desenvolver a sua energia, desenvolver um novo olhar sobre a sua vida com essa filosofia maravilhosa que é o yoga. Lá você não vai encontrar apenas aulas de exercícios. Sempre antes de cada vídeo tem uma introdução, onde eu falo sobre os chakras, onde eu falo sobre os 8 passos do yoga, para que dessa maneira você possa desenvolver o seu próprio programa de yoga e ser uma pessoa mais saudável em todos os níveis da sua vida. www.aulasdeyoga.net. Muito obrigado pela presença de vocês. Segunda temos mais vídeos e quinta-feira que vem mais um podcast. Namastê. Se você pratica yoga, conhece os benefícios. Se ainda não pratica, deveria se dar esse presente. Yoga é uma técnica milenar, uma filosofia de vida que pode ajudar você a se desenvolver o máximo do seu potencial humano. Se quiser começar a praticar yoga sem sair de casa, conheça o programa de aulas que criei. Por apenas R$ 47,00 mensais, você terá acesso a várias aulas em alta qualidade e ainda bônus exclusivos. Conheça mais no site www.aulasdeyoga.net e comece a praticar yoga agora. Se dê esse presente. Namastê. Curtir a natureza com um ventinho refrescante no rosto, o banho de mar nas águas azuis, uma água de coco gelada, um passeio pela Rua das Pedras e assistir ao pôr do sol mais lindo da região dos lagos. Sim, se você escolheu Búzios como seu destino para descansar e passar dias felizes, você escolheu o lugar certo. Mas quero uma dica. Ao passar pela cidade, não deixe de agendar uma aula de yoga comigo, ou participar de uma meditação, ou ainda uma massagem bem relaxante. Você pode agendar pelo WhatsApp 229-9283-2546. Estou esperando por você. Namastê.